novamente no ar, na TV Mundo Maior, novamente na TV. Nós estamos aqui iniciando uma série de estudos sobre o Evangelho como um manual de conduta do usuário da vida e do viver. Digo vida porque muitas vezes a vida pode não ter consciência, ela simplesmente acontece. E o viver é quando eu tenho consciência da minha própria vida e quero fazer dela algo melhor, com um sentido maior, que não é simplesmente atender às necessidades instintivas ou psicológicas da minha vida. Vimos que para isso existe um cenário em que Deus nos permitiu, através da grande obra de Jesus, o mundo primitivo, o mundo de expiação e provas, e agora está nos convidando a participar do mundo de regeneração. Do mundo de regeneração nós temos aí uma outra etapa, que é o mundo perfeito, na qual nós podemos ter isso em meta, mas não necessariamente como uma necessidade imediata, já que nós temos ainda que entrar no mundo de regeneração. Estamos nos preparando para o mundo de regeneração. O mundo perfeito ainda é uma coisa do ideal, porém, ele existe de maneira real e verdadeira, porém o nosso alcance ainda é pequeno em relação a isso, já que nem regeneração nós ainda estamos. Se nós vamos fazer uma alusão em relação aos elementos, né? Os elementos que a gente encontra no planeta Terra, né? O mundo primitivo tem muito a ver com o elemento fogo, tem muito a ver com os nossos instintos, com a nossa parte mais do centro de força genésico, por isso a cor vermelha, que é a cor da Terra, ou do miolo do centro da Terra, né? Onde fica a Terra incandescente, que é cor vermelha. Se você for subindo na superfície da Terra, vai ficando laranja até que fica amarelo, né? Que é a superfície do planeta Terra, que então é o elemento Terra. Nesta ordem que foram criados os elementos de acordo com a criação divina feita pelas mãos de Jesus. O fogo em primeiro lugar, depois a terra, o ar e a água, né? Nós podemos ver aqui no próximo diapositivo que fala sobre o ciclo dos elementos materiais. É o próximo diapositivo. Esse ciclo faz parte também dos elementos que nós precisamos enquanto num mundo materializado, num mundo condensado, para a expressão biológica da nossa essência psicológica e, portanto, social e espiritual. O fogo representa a nossa vontade, a terra, os nossos impulsos, o ar, o nosso raciocínio e a água, os nossos sentimentos. Esse ciclo é importante que a gente viva, porque o planeta Terra viveu isso antes de ser um mundo primitivo, inclusive, nos preparando o terreno para as primeiras experiências do espírito na carne ou na matéria. Só lembrando que o número 4 representa a completude, enquanto o número 3 é a perfeição. Eu só consigo ser perfeito se eu não tiver defeito, então o defeito tem que estar fora de mim. Normalmente fica projetado em alguém, normalmente no demônio. Se eu quero ser completo, eu tenho que trazer para mim as coisas que eu ainda não sei fazer, e não projetar nas coisas, nas pessoas, nos espíritos ou nos demônios. Por isso que o 3 é perfeito e o 4 é completo. Esse mundo de perfeição é um mundo completo. Nós ainda estamos no mundo buscando nos aperfeiçoar, que é o mundo de regeneração. Porém, o 4 é importante, pensando como pensam assim, algumas religiões, que é Deus, Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é a perfeição. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a perfeição. Porém, com o demônio, ou seja, aquelas coisas que eu não sei fazer direito, vira perfeição, né? Vira completude, né? No meio espírita também a gente pode falar que é Deus, Espírito, matéria e a experiência do Espírito na matéria, que é a encarnação num planeta que para nós veio desde o mundo primitivo, que era o mundo do fogo. A Terra é um planeta que veio de um pedaço do Sol. Quando esse elemento incandescente começou a esfriar, surgiu o elemento terra. Dos gases desse esfriamento, surgiu o elemento ar. E da condensação desses gases, surgiu a água. E assim vai o ciclo dos mundos, que vai do primitivo para o mundo de expiação e provas, para a regeneração e para o mundo de perfeição. Por que é importante falar dos elementos? Porque na nossa vida também existe um momento em que você
vai trabalhar esses elementos em você. Então não tem como você fugir aos seus instintos, que é o elemento fogo dentro de você. Não tem como você abrir mão da sua vontade, que é o elemento terra. Não tem como você também abrir mão desse instrumento poderoso, que é o raciocínio, que é o nosso elemento ar. E principalmente do elemento água. Por isso que o planeta Terra é praticamente água. Por isso que o ser humano é 60%, 70%, 80% de água. Criança é quase água o tempo inteiro. Por isso que é importante todos esses elementos para que eu possa ter o que se falava antigamente, a alquimia da alma. Ou seja, a transmutação de seres através da experiência na matéria em seres de luz. Então, já que a matéria é luz condensada, por algum motivo que me escapa e eu não me atrevo a querer questionar Deus, ele achou por bem que nós poderíamos evoluir através de incursões na matéria e, de preferência, matéria biológica, matéria viva, ok? Por isso que a gente fala do ciclo dos elementos materiais dentro de nós mesmos. Eu estou falando isso porque também nós vamos dividir o Evangelho em 4 pedaços. Um pedaço dele é fogo, um pedaço dele é terra, um pedaço dele é ar, um pedaço dele é água. E esse manual de conduta, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser dividido em 4 etapas, por isso que ele vai do capítulo 1 ao capítulo 28º, que é uma curiosidade, né? Eu já comentei no outro programa que quando eu dou palestra lá na Federação Espírita, muitas vezes a palestra é de conteúdo evangélico. Tem as palestras que são aulas, que são de maneira científica e filosófica, e tem o de conteúdo evangélico, que é nas assistências. E normalmente a gente recebe uma programação onde tem o capítulo que nós vamos falar. E aí, do Evangelho. E aí eu pergunto para eles, para a assistência, pessoal, por que é que nós vamos ler o capítulo 6 hoje? Aí o pessoal fica falando, porque é Cristo Consolador, porque não sei o quê, porque Jesus... Eu falo, não, nós vamos ler o capítulo 6 porque ele vem depois do 5. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito de maneira psicopedagógica, de maneira que, ao abrir aleatoriamente, aquilo serve como um conselho momentâneo. Mas se você quiser aprender uma ferramenta para rever seus sentimentos, pensamentos e ações e palavras, para colocar ele na direção do aperfeiçoamento, de um mundo de regeneração, você tem que entender ele do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido, que era a proposta pestalozziana, o método de ensino, o método pedagógico de Kardec, que foi aproveitado pelos espíritos para transformar uma obra tão complexa uma obra de fácil acesso, que é o Evangelho de Jesus. Para isso agora nós vamos então começar a falar de um outro contexto agora, continuando nos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, né? Da necessidade que nós temos de estar envolvidos com isso. Volto a falar, eu não me atrevo a perguntar para Deus por que é que as coisas têm que ser assim, eu não me atrevo. É como se eu quiser, não tem como, né? Para que é que as coisas existem? Eu só tenho uma resposta para mim, tudo existe para servir a Deus. Como Ele quer que a gente sirva a Ele, fica a nosso critério. Como eu comento sempre, a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, é tão e apenas somente de meios. Nós não temos direito de escolher as finalidades. A nossa finalidade é servir a Deus e chegar até Deus. O caminho que você quer seguir, você pode escolher qual você quiser. Aí, quais são esses caminhos? São aquilo que nós temos na mão. O mundo primitivo tem o que ele tem, o de expiação e provas tem o que ele tem, e o de regeneração tem o que ele tem. Por que nós chamamos de mundo de expiação e provas? No mundo primitivo não existe consciência, né? Então, os animais estão lá atendendo aos seus instintos endocrinologicamente falando. Tem lá os seus hormônios, as suas fomes, os seus frios, e eles vão lá vivendo, ensaiando o afeto através dos instintos. No mundo de expiação e provas, com consciência, nós percebemos os nossos instintos e queremos satisfazê-los de uma maneira elaborada, racionalizando. Então, nós vamos chamar o nosso instinto sexual de paixão, mas é instinto sexual. Vamos chamar a nossa vontade de comer, porque estamos com fome, de apetite, mas a gente consegue segurar a vontade de comer até a hora de comer o que a gente quer.
Como a gente consegue também segurar o nosso impulso sexual até estar com a companheira ou companheiro que lhe convier, vamos dizer assim. E assim por diante. Mas no mundo de expiação e provas, tem esse nome e parece um mundo pecador, um mundo de gente sofrendo e pagando coisas, mas não é bem assim, tá? Chama-se expiação e provas porque simplesmente, como a nossa consciência ainda não é plena, muitas das coisas que nós temos que passar aqui são compulsórias. E por eu não saber exatamente para quê, e às vezes não sei nem por que eu estou passando por aquilo, é natural eu me revoltar. E mais natural ainda me revoltar contra o Criador. Por isso, por não querer, eu brigo contra e sofro. Por isso que é um mundo de expiação. Aos poucos eu vou perceber